Pessoal, bom dia. Estão me ouvindo aí? Beleza, Murilo? Dá um tempinho aí para a galera entrar. Coisa rápida, porque a gente hoje vai terminar a aula de pneumonias e eu acho que, pelo que eu andei olhando ali, a gente não vai nem chegar até meio-dia, não. A gente vai terminar antes. Porque, pelo visto, a gente andou bem na outra aula, na aula da semana passada. E aí, para essa, acho que o conteúdo está pequeno, está mais tranquilo. Acho que dá para a gente terminar 1h30. A gente vai falando, às vezes, vai se empolgando, mas acho que dá para terminar mais ou menos por aí, se vocês terminarem um pouquinho mais cedo. - 23 na sala. Número subindo. Deixa eu ver aqui. 9h29. Vocês têm prova por esses dias agora? Quarta-feira começa tudo de novo. Quarta-feira? Hoje é sexta. Vão ter um feriadinho bom aí para estudar, né? Inclusive, segunda vai ter aula? Rapaz, não saiu no calendário, está marcado aula, não tá? Tá. Não saiu nada da reitoria, a princípio vai. É porque da última vez cancelou, tipo, sexta-feira também, né? Aula de segunda. A gente já está acostumado, mas isso vem da reitoria, não é a gente que determina, entendeu? Então, vamos ter que esperar aí para ver o que se vai sair alguma coisa da reitoria. Isso é sempre assim. Na aeronáutica, lá no hospital, é a mesma coisa. Chega no final de semana, vem as notícias. Se bem que esse ano o diretor está querendo fazer o horário do ano que vem, já botando todos os feriados para já ter uma certa previsibilidade, né? É ruim, né? Isso, né? Você se programa com uma coisa, em cima da hora muda tudo, né? Pode fazer isso com antecedência, não tem necessidade, né? Vamos lá, gente, vamos começar? São 9h30. Temos poucas pessoas na sala, 29 pessoas. Eu já esperava hoje, talvez, uma diminuição, mas assim, é engraçado, né? Por que eu estou falando que eu esperava uma diminuição? Porque ontem, conversando com o Célio, ele falou: capaz de ter pouca gente no ambulatório amanhã, porque é véspera de feriado, né? Mas online, né? Online não tem problema que seja feriado, né? Todo mundo tem acesso, né? Quer dizer, dá para você acessar de onde você estiver. Então, vamos lá, vamos começar, moçada? Tem 32, o pessoal parece que está entrando aí. Eu acho que a gente parou aqui, não foi isso? Eu falei que era o caso de um garoto de 12 anos, não era isso? Gente, fala aí comigo. Não falam nada. Coisa mais desagradável isso. Eu não fico sem saber se caiu a linha, se está funcionando, se não está. Tá tudo certo, professor. Fica esse silêncio absoluto. É o silêncio quando cai, é o silêncio quando dá alguma coisa errada, vocês não falam nada. Foi aqui, né, Vitória? Isso aí, né? Foi aqui. A gente tinha visto, acho que foi antes, deixa eu ver aqui só para confirmar, porque às vezes tem mais de uma. Ficou mais fácil. No meu computador fica mais fácil. Semana passada eu dei aula do Célio. Eu falei desses casos aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não, gente, acho que foi aqui, ó. Eram dois. Eu acho que eu não. É porque eu botei agora no PowerPoint, a outra eu estava dando com o
PDF. Mas eu acho que, olha só, vamos conferir aí comigo. Acho que foi aqui, ó. Acho que foi aqui. Foi aqui. Aqui. Não, peraí. Chegamos a falar sobre isso? Professor, Oi. você pediu para eu tirar uma foto, está escrito no slide assim, jovem de 12 anos usando amoxicilina e clavulanato há 3 dias. Opa! Então é esse mesmo, perfeito. Então vocês estavam certos. Era esse aqui. Né? Eu queria ver se eu botava aqui no modo de apresentação, que fica a tela cheia sem precisar dessa... Mas ele não está aparecendo aqui embaixo. Ah, está aqui. Pronto. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, agora, a gente vai fazer aqui meio que um... Não consigo esconder essa barra do... Deixa eu botar ela para baixo, que talvez fique melhor aqui. Isso. A gente vai fazer aqui agora, como vocês já tiveram aula na semana passada de pneumonia, vamos fazer um exercíciozinho aí de algumas coisas, né? Então, a gente estava discutindo, né, com relação às pneumonias, a gente falou do primeiro passo, que é aquele passo que você tem que fazer o diagnóstico se aquilo que está na sua frente é uma pneumonia, e aí, na maioria das vezes, o diagnóstico diferencial vem com outras doenças infecciosas, né? Gripe, sinusite, tuberculose, que são as mais frequentes, as mais prevalentes, né? E é isso que a gente vai ver com mais frequência quando a gente vai fazer um diagnóstico diferencial de pneumonia. Então, o primeiro passo é pneumonia, e a gente viu que para ser pneumonia, né, precisa ter aquela clínica compatível, com alguns sinais, sintomas sistêmicos, com alguns sintomas localizados, principalmente a tosse, né, com expectoração, que é o que é a apresentação mais comum das pneumonias, né, dita apresentação típica, né? É a tosse com expectoração, amarelada, geralmente. E quando você vai fazer a ausculta, né, febre, tosse com expectoração amarelada, pode ter dispneia ou não, pode ter dor torácica ou não. E você, quando vai fazer a ausculta, o início é o início, né, um início mais agudo, e quando você vai fazer a ausculta, você vê os estertores crepitantes localizados, né, e aí é mandatório que você faça uma radiografia de tórax. E quando você faz a radiografia de tórax, você começa a ter algumas ideias, você começa a direcionar um pouco o teu raciocínio, né? Porque aí você fez o diagnóstico de pneumonia e já começa a querer saber qual deve ser esse tipo de pneumonia. Aí você vê se é grave ou não, né? Se não for grave, você vai fazer um tratamento ambulatorial, se for um paciente jovem, rígido, sem comorbidade, numa pneumonia comum, você vai fazer um tratamento ambulatorial. Se for aquele paciente mais idoso, com comorbidade, principalmente aqueles que têm comorbidade descompensada, né, com uma pneumonia com sinais de gravidade, né, ou sendo bilateral, você vai indicar internação. E aí você pode internar em CTI, né, se precisar de ventilação mecânica, se precisar de amina, né, se tiver chocado, né, ou então se tiver aqueles critérios menores lá. E aí, depois que você fez isso tudo, você vai ver que exame você vai pedir, né? Na pneumonia mais comum que você vai tratar no ambulatório, basta um raio-x de tórax. Se você quiser, pode pedir um hemograma. Se for mais idoso, tiver comorbidade, você pode pedir bioquímica também, para avaliar se tem alguma descompensação. E uma vez que você viu tudo isso, você já tem que começar a focar como você vai tratar. O tratamento das pneumonias, eu já falei isso para vocês, é um tratamento empírico, né? Vocês vão juntar a epidemiologia, vão juntar a história clínica e vão juntar a radiografia de tórax para descobrir que tipo de antibiótico você vai usar a partir daqueles patógenos que são mais comuns. Lembrando sempre que nas pneumonias comunitárias os patógenos mais comuns são o Streptococcus pneumoniae e o Mycoplasma pneumoniae. Então, você tem que estar sempre com foco nesses dois, mas pode ter hemófilos aí envolvidos, a gente viu que costuma ter um aspecto mais de broncopneumonia, né? Em outras situações podem aparecer gram-negativos, estafilococos, em alguns tipos de pacientes mais específicos, né? As pseudomonas. Então, você tem que começar a raciocinar, e aí é a hora do raciocínio, e para raciocinar, você tem que saber que existem particularidades da clínica, existem particularidades da radiografia e existem particularidades do paciente que vão te ajudar a pensar nas possibilidades etiológicas.
Então, por exemplo, em pacientes jovens e pacientes idosos, quer dizer, nos extremos de idade, você tem que pensar em estafilococos, principalmente quando você tiver uma mutabilidade rápida das lesões, quando você tiver lesões bilaterais, porque podem ser de disseminação hematogênica, e aí você tem que procurar alguma coisa na pele, você tem que procurar alguma furunculose, alguma infecção de pele que possa ter entrado na corrente sanguínea e possa ir para o pulmão, né? E aí cai pela via hematogênica e se espalha. Também é comum a pneumonia estafilocócica da derrame pleural, que não é uma coisa tão frequente na pneumonia por pneumococo e não acontece, não costuma acontecer na pneumonia por micoplasma. Então, esses dados a gente vai juntando, né, naquele paciente que é alcoólatra e que tem perda de consciência, você tem que pensar em broncoaspiração, então, Klebsiella é um germe que aparece mais nesses pacientes alcoólatras, anaeróbio com formação de abscesso naqueles que têm dente em mau estado de conservação. Então, tudo isso ajuda no seu raciocínio para você escolher o melhor esquema de antibiótico, né? Então, vamos dar uma exercitada nisso aqui um pouquinho. Aqui no caso, né, a radiografia, como eu falei para vocês, ela tem achados característicos de muitos patógenos, que a gente comentou agora, né, que são, às vezes, sugestivos de pneumonia específica. Às vezes, eles te sugerem qual patógeno está causando aquela pneumonia, né? Então, com essa imagem, com essas imagens radiológicas associadas à clínica e epidemiologia, elas vão te ajudar na escolha dos exames que você vai pedir ou no primeiro antibiótico que você vai começar a fazer. Então, nesse caso aqui, esse caso foi um paciente que chegou, eu trabalhava em Bangu nessa época, já faz bastante tempo, e esse garoto, ele chegou lá no hospital que eu trabalhava, ele já tinha sido atendido num outro hospital 3 dias antes, e tinha 12 anos de idade e estava usando amoxicilina com clavulanato. E ele não tinha melhora, então a mãe o levou até o hospital que eu trabalhava, com essa imagem radiológica aí. A gente, na verdade, era essa aí, porque eu lembro que a gente fez uma radiografia lá, mas eu acho que era essa aí a primeira imagem. E aí eu queria saber de vocês, o que está acontecendo, como vocês conduziriam esse caso diante dessa possibilidade? Um jovem de 12 anos, portanto, uma criança ígido, né, um adolescente quase, um pré-adolescente, ígido, saudável, né, inicialmente saudável, que procurou o médico com tosse, expectoração amarelada, né, e febre, foi medicado com amoxicilina com clavulanato e não melhorou depois de 3 dias, procurou outro hospital, porque não estava melhorando depois de 3 dias. Eu queria saber de vocês aí o que vocês acham, olhando para a radiografia, o que vocês estão vendo nessa radiografia e o que vocês pensariam em fazer nesse caso. Vamos ao chat. Eu tenho uma turma de mudinhos no 6º período. Só tem um que consegue falar, o resto é tudo mudinho. O Wesley já disse aqui que trocaria o antibiótico. Beleza, Wesley, é uma opção, né? Não está dando certo, ou você associa um antibiótico ou você troca de antibiótico. É uma opção. O Murilo falou que mantém infiltrado no lobo inferior esquerdo. É um infiltrado, Murilo? Será que é a melhor maneira de determinar o que está acontecendo ali no lobo inferior esquerdo? Você acha que é um infiltrado isso? Área de hipotransparência no hilo esquerdo. No hilo esquerdo, condensação. É isso aí, condensação, Maria Eduarda, condensação. Consolidação, isso. Aí alguém botou aqui, ó, no direito também. Deixa eu ver quem botou isso aqui. Meu Deus. Tem uma área de hipotransparência no hilo esquerdo, no direito também. Então, vocês viram, né, pelo que eu estou vendo aqui, vocês viram que tem uma condensação, né, que na periferia do esquerdo, isso aí, essa condensação aqui periférica do lado esquerdo, né, está tudo condensado. Eu tenho um pouco de dificuldade de saber se é no lobo inferior, porque o diafragma está limpinho aqui, ó, o diafragma, eu vejo o contorno do diafragma. Opa, passei uma.
eu vejo o contorno do diafragma, né? Aqui no hilo esquerdo, eu não sei se tem algum acometimento, não, porque eu não estou conseguindo ver bem o hilo, tá basicamente a sombra da área cardíaca, né? Mas vocês viram aí no hilo direito que tem alguma coisa errada, né? Esse hilo aqui está muito grosso, né? Normalmente não é assim que a gente vê, né? Mas vocês localizaram a parte... vocês localizaram as condensações na radiografia. Beleza, isso é importante, isso é fundamental para a gente começar a conversar. Muito bem, agora que vocês localizaram essa condensação, eu queria fazer duas perguntas para vocês. A primeira é, vocês acham que diante... Porque assim, a gente tem que pensar o seguinte, quando um tratamento não dá certo, pode ser por dois motivos, né? Ou o médico errou o tratamento, ou o médico acertou o tratamento, mas por algum outro motivo a coisa não evoluiu bem. Isso acontece, né? Nem sempre a culpa é do médico, coitado, né? Quando erra, se a gente tivesse culpa toda vez que não dá certo, a gente estava frito, né? Então, aí a minha pergunta para vocês, eu tenho duas perguntas para vocês. A primeira, vocês acham que o médico que atendeu essa criança, ele pediu um hemograma que tinha leucocitose, tá? Ele iniciou a amoxicilina com clavulanato com essa radiografia aqui. E mandou a mãe, né? Tratou ambulatorialmente, ele não foi internado. Primeira pergunta, vocês acham que a conduta desse médico foi uma conduta acertada ou vocês acham que ele teria que fazer diferente? O que ele deveria fazer diferente? A Ana Paula já falou ali, muito bom, gente, é isso aí. Deveria ter internado, é bilateral. Perfeito, Ana Paula, perfeito, é bilateral, né? Uma criança, apesar da criança, ele certamente estava com estado geral bom até para essa radiografia, mas quando você olha isso e você vê que é bilateral, isso preocupa, né? Porque existem pneumonias que têm evolução rápida, e essa evolução rápida ela pode matar em 24, 48 horas. Então, se você manda uma criança dessa para casa e a coisa dá errado e a pneumonia evolui rapidamente, ele pode chegar numa condição complicada. Então, o que você falou é isso mesmo, ele deveria ter internado. E aí, gente, cabe aqui uma coisa que eu gosto sempre de falar nesse caso, porque vocês têm que estar ligados nisso. Se esse garoto, eu vou mostrar a evolução para vocês, se esse garoto morre diante dessa conduta e a mãe entra na justiça contra o médico que o atendeu, e esse parecer vai, por exemplo, né, parecer caiu na minha mão para ser o parecer técnico, que é assim, quando alguém processa o médico, o juiz pede um parecer técnico, ele pede um parecer de um especialista, porque o juiz é juiz, não é médico. Então, ele quer ouvir o médico. Então, ele pode convocar um médico para falar sobre o caso. E aí, se você pega um caso desse e vai falar sobre o caso, você vai dizer, olha, esse paciente devia ter sido internado e começado a medicação endovenosa. E aí, se isso acontece, houve um erro por parte do médico e ele pode ser condenado. Então, gente, é por isso que é importante que vocês se liguem, porque medicina é uma coisa muito séria. Um erro desse pode custar a carreira de uma pessoa, né? Pode custar o CRM, né? E a gente luta tanto para ter nosso CRM, é o que a gente vai fazer para o resto da nossa vida, né? E perder isso, de repente, por uma coisa dessas é muito triste, né? Deve ser muito triste. Então, tenham sempre muito cuidado, né? Escrevam tudo no prontuário, relatem tudo. E se for pecar, peca pelo excesso, né? Poxa, eu estou em dúvida se vale a pena mandar para casa ou não. Interna, está em dúvida interna. Interna, pede a opinião de mais alguém para ver se corrobora com a opinião de vocês. A gente não pode ter essa falsa impressão de que a gente sabe tudo também e bate no peito, deixa comigo. Não pode ser assim, né? Tem que ter humildade, tem que ter bom senso, né? Então, essa criança, quando chegou no hospital, e nós vimos a radiografia, nós resolvemos internar, ele foi internado no CTI, foi começado a antibiótico terapia pesada para ele tomou, se não me falha a memória, uns 3 ou 4 antibióticos, né? E a gente ainda ficou preocupado com a possibilidade de poder ser tuberculose ou alguma outra doença também. E aí, felizmente, ele não precisou ser entubado, mas olhem só como é que estava a radiografia desse menino. Olha, essa foi a evolução dele, tá? Logo depois, aí já tomou todo o pulmão esquerdo, né? Borrando o diafragma já.
essa condensação hilar à direita aumentou. E quando a gente foi fazer a tomografia, olha só isso, muita condensação à esquerda, com broncograma aéreo, né, com mais áreas supostas de cavitação, porque aqui é brônquio, né? Isso aqui parece bronquiectasia, o brônquio vem aqui, ele se alarga. Mas aqui, isso aqui parece uma cavitação, não parece ser brônquio. Então, era uma pneumonia que tinha como característica ser bem agressiva e com uma característica de cavitar, né? Vamos ver mais um aqui. Bom, esse aqui já é uma característica de cavitar. O que vocês... Que germe, que agente vocês pensariam? Quer dizer, porque ele estava usando amoxicilina com clavulanato, certo? Então, poxa, pensar é pneumococo? Não deve ser, porque, né, não estaria resistente, né? Então, todos os germes que estariam sob o guarda-chuva da amoxicilina com clavulanato, você tem que pensar em outros, você tem que pensar em outros germes que talvez não respondessem tão bem a esse tipo de tratamento. E que germes vocês poderiam pensar nesse caso? Isso aí, eu falei, dei a cola para vocês aqui no começo, né? Staphylo aureus, né? Extremos da idade, então em jovens e em idosos, mutabilidade rápida das lesões, as lesões vinham progredindo rapidamente, com características de necrose, formação de derrame pleural, né? Então, esse garoto, a gente fez um esquema que contemplava meropenem e vancomicina, né? E ele foi internado no CTI. O Afonso até trabalhava no CTI desse hospital nessa época, eu e um amigo, o Sangalho, trabalhávamos na pneumo e ele trabalhava no CTI. Nós atendemos esse garoto, levamos ele para o CTI, começamos a medicação, não entubamos, ele ficou com máscara de Hudson, né? Aquela máscara de ventilação, né? Que oferece alto fluxo de ventilação ali, e fica meio que respirando aquela névoa de oxigênio, né? Começamos medicação pesada para ele, ficamos observando se ele ia melhorar ou não. Felizmente, ele respondeu bem à medicação, né? A gente não conseguiu isolar o agente, porque a gente não entubou, então nós não fizemos broncoscopia, né? E os outros exames foram inespecíficos, a gente não conseguiu isolar o agente, ele já estava em uso de antibiótico, isso também atrapalha muito a pesquisa etiológica, e aí a gente tratou, ele teve uma melhora boa, e a evolução dele foi essa aqui, ó. Vendo? Ó, teve uma melhora, desapareceu aquela lesão do pulmão direito, né? E a lesão à esquerda fez um pinçamentozinho aqui, uma característica de fibrose aqui, né? Que deu uma pinçadazinha aqui no coração, né? E quando a gente faz a tomografia, a gente vê que ficou, ó, olha aqui a cavitação que ficou, uma pneumatocele, né? Uma cavitação grande comum em sequela de estafilococos, né? Depois da cura do estafilococos, é comum ficarem essas imagens de pneumatocele, porque o estafilococos ele come o parênquima, né? Ele causa necrose de parênquima pelas toxinas que ele libera, e aí ficam essas imagens. Esse garoto, 2 meses depois, ele foi embora, foi para casa de alta, ele teve essa evolução bem favorável, foi para casa de alta, e 2 meses depois ele voltou com uma queixa de dispneia súbita. Nós fizemos uma radiografia, eu estava no hospital nesse dia, a gente fez uma radiografia, e a radiografia mostrou um pneumotórax unilateral, acho que era do lado direito mesmo. Mostrou um pneumotórax unilateral, esse pneumotórax a gente optou, como não era muito grande, a gente optou por não drenar, deixamos ele internado com oxigenoterapia, né, usando o oxigênio, e no leito, em repouso, e ele evoluiu bem, o pneumotórax expandiu, o pulmão expandiu, né, acabou a câmara de pneumotórax e a gente deu alta de novo para ele. Mas vejam que essa bolha aí, no final das contas, acabou provocando um pneumotórax nele mais tarde, né? Esse é um outro, né, achado característico sugestivo de pneumonia específica, né? Aquilo que a gente falou, você faz o exame de imagem, pega a clínica, né, e aí você tem que pensar numa solução. Esse garoto aqui era um jovem de 17 anos com artrite séptica de ombro, né, que estava no UVE, e pediram um parecer para o Célio foi ver, me chamou também para ver o caso, a gente foi ver junto, e aí o pessoal estava pensando, como tinham nódulos escavados, né, o pessoal estava pensando que ele tinha granulomatose de Wegener,
né? Estavam pensando em doenças nodulares, né? E aí a gente olhou e falou, não, isso não é doença, isso não tem nada a ver com isso, isso aqui é do quadro infeccioso. Isso é outra coisa que eu aprendi que é muito importante para o raciocínio diagnóstico, né? Normalmente, não adianta você querer vir pensar, quer dizer, o camarada tem uma artrite séptica de ombro e aparece, quando você vai tomografar, aparece com essa porção de imagem, aí você vai pensar que isso é outra doença. O raciocínio clínico, ele começa pensando em uma doença, né? Você pensar em doenças síncronas, né? Uma doença acontecendo junto com outra doença, isso a gente tem que ter muito cuidado para fazer essa suposição, né? Então, você tem que primeiro pensar em uma doença só. E qual é uma doença só que a gente justificaria? Olha só, justificaria essas imagens, né? E ainda aqui, ó, um derrame pleural, tá vendo? Isso aqui é um derrame pleural. E aí, pela densidade, é interessante de vocês verem essa imagem, ó. Tá aqui a costela com densidade de osso, tá aqui o músculo com densidade de músculo, que é a mesma densidade aqui do coração, né? E olha a densidade, aqui o preto, a densidade de ar, né? E olha aqui uma densidade intermediária, que é a densidade de líquido, né? E vejam que o pulmão, ele vem aqui, ó, você consegue ver a pleura aqui espessada direitinho, ó. Isso é a pleura visceral, né? A pleura parietal ela está colada aqui, a gente não vê. A pleura visceral está aqui e o líquido está aqui no meio, com uma densidade intermediária entre o ar e o músculo, né? Então está aqui a imagem do derrame pleural. E aí, o que vocês acham que está acontecendo com esse jovem de 17 anos? Pronto, Guilherme já botou aí, ó, disseminação hematogênica. Isso aí, Guilherme. Se ele tem, parece que ele tem uma pneumonia que disseminou por via hematogênica. Não, não é uma pneumonia, Maria Clara. Olha, cuidado com as palavras. Isso numa prova eu te dou 0, tá? Quer dizer, não vou te dar 0 não, porque você botou que foi disseminado por via hematogênica. Mas olha só, parece que ele tem uma pneumonia que disseminou por via hematogênica. Não, não, não. Ele tem uma artrite séptica que disseminou por via hematogênica e causou uma pneumonia. Tá? Cuidado com as palavras. Tá? Cuidado com as palavras. Eu entendi o que você quis dizer, mas você disse da maneira errada, né? Porque tem uma pneumonia que disseminou, parece que começou com pneumonia e dali disseminou. Não, não é isso. Começou com uma artrite séptica de ombro que disseminou por via sanguínea, né? Caiu aquela artrite séptica que estava no ombro, se ligou a um vaso, né? Encostou num vaso lá, a bactéria penetrou no vaso e dali ela expandiu e foi parar no parênquima pulmonar e causou a pneumonia com essa característica que está aí, né? Uma pneumonia nodular, com nódulos randomizados, com escavação central, olha aí o estáfilo de novo, né? Está cavitado central e derrame pleural. Então, isso é uma pneumonia, disseminação hematogênica, provavelmente. Qual é o germe que provavelmente iria causar isso? O Guilherme já falou lá, o Staphylo aureus, né? Isso aí, Staphylo aureus. Então, a gente sugeriu lá que começasse tratamento para ele com oxacilina e tal, e respondeu bem, ficou bem. A radiografia pode ajudar também a revelar doenças subjacentes ou complicações da pneumonia. Isso aqui é uma complicação da pneumonia. Ó. Isso é uma imagem... Oi, fala. Eu consigo diferenciar a cavitação da tuberculose da pneumonia? Consegue. Existem algumas características. A tuberculose, por exemplo, olha só, vamos lá. Uma boa pergunta, vamos lá. Olha só. Não, deixa eu voltar aqui. Olha só. Está vendo essa imagem, né? Olha a parede dessa cavitação. É uma parede grossa, é uma parede espessa, né? Com uma área central cavitada. Agora, vamos ver aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, porque a gente tem, em algum lugar aqui, a gente tem uma cavitação de tuberculose, que a gente passou na aula passada. Olha só. Olha a tuberculose, ó. É uma parede fina. Tá vendo? Ela não é fininha como um abscesso,
mas é uma parede mais fina. Ela não é aquela parede tão espessa como tem ali naquela imagem do nódulo, entendeu? E uma outra característica, a tuberculose não tem essa característica de disseminação randômica. A tuberculose, ela se localiza mais nos lobos superiores, como está aqui. Ó. Você vê que no terço superior é que tem as imagens. Daqui para baixo você desce, já não tem mais nada. Então, são essas as características. A tuberculose são cavitações geralmente maiores do que aquelas ali e com a parede mais fina. Então, tem área central de necrose maior. Né? E lá não. Lá são cavitações com áreas centrais já menores, né? E de disseminação randômica, né? E de parede mais espessa. Tá? Entendi, professor. Obrigado. Eu estou voltando tudo aqui, né? Vou passar por aqui que vai melhor. O abscesso ele tem a característica parecida com a da tuberculose, só que as paredes costumam ser um pouco mais finas. Olha só como a parede, ela, em alguns momentos aqui, ela parece bem fininha, ó, e é comum a presença de nível hidroaéreo. Né? Então, isso aqui... Porque como é que o abscesso se forma? Né? O abscesso ele se forma de uma condensação. É uma condensação que acaba ficando encapsulada, é formada uma parede, uma neoparede, né? Porque essa parede ela não existia antes, não é uma cavitação, né? que se infectou. Isso aqui é uma parede que foi criada, neoformada, e ela normalmente está cheia de líquido. Então, normalmente você vai ver uma condensação arredondada na fase inicial. Quando ela comunica com o brônquio, aí vai sair o líquido e vai entrar ar. E aí vai formar esse contraste, né, com o nível hidroaéreo no interior da lesão. Então, isso aqui é um abscesso com nível hidroaéreo. Nesses casos, o abscesso, geralmente, a flora é uma flora mista, né? Então, aí dentro tem gram negativo, pode ter gram positivo, e uma característica comum é a presença de anaeróbio. O anaeróbio é que faz muito isso. Então, pacientes que têm dente em mau estado de conservação, principalmente, e características de aspiração, é que costumam evoluir com isso. E aí, na hora de tratar, você tem que fazer alguma medicação que cubra, né, esses germes. Então, a amoxicilina com clavulanato é uma boa medicação, pega anaeróbio, né, pega gram positivo, só não pega bem gram negativo. Aí, se você achar que vale a pena, dependendo do caso, você pode fazer uma associação aí com tobramicina, com alguma outra amicacina, algum outro antibiótico que cubra anaeróbio, que cubra gram negativo, né? Porque a amoxicilina com clavulanato cobre anaeróbio. Hoje em dia já não é tão frequente, a gente vê isso aí, mas já não vê com tanta frequência, porque com os novos antibióticos, né, com os cuidados melhores de saúde, inclusive cuidados bucais melhores, você já não tem essa formação de abscesso com tanta frequência, né? Esse é um paciente que foi internado no CTI com pneumonia grave e o diagnóstico foi de pneumonia por legionela. A legionela é uma bactéria, né, dentro, né, considerada daquelas bactérias atípicas que não dão aquela clínica rica da pneumonia por pneumococo, mas ela é grave, né, e ela não tem um padrão específico de radiologia. Então, você tem que pensar em pacientes que você vai ter que internar em CTI, pacientes graves que você interna, você tem que cobrir para atípico pela possibilidade de ser legionela. Bom, então, a gente falou um pouquinho das imagens, né? E o que a partir disso, né, como é que a gente vai estabelecer uma forma, vamos dizer assim, de tratamento, né? Como é que eu vou
escolher os meus antibióticos? Vocês vão ver que não é difícil, até para vocês memorizarem para a prova, porque na prova a gente não cobra dose, não, mas a gente cobra antibiótico. Não adianta dizer tratar com antibiótico, como a gente vê às vezes, faz uma pergunta e o camarada quer, vocês estão fazendo mais prova múltipla escolha agora, né? Mas quando faz prova escrita, discursiva, qual é o tratamento? Antibiótico-terapia. Isso não responde, né? Isso é muito vago, né? Vocês não têm um nível de conhecimento tão basal assim para responder isso, né? Então, tem que dizer qual é o antibiótico. Então, como é que a gente faz isso? Bom, primeiro você vai olhar o local que você vai tratar esse paciente. Então, meu paciente tem pneumonia, eu fiz uma radiografia lá, ele tem condensação e eu vou tratar ele ambulatorialmente. Beleza. A primeira coisa que você tem que pensar, tem comorbidade ou não tem comorbidade? Se ele não tem comorbidade, né, se comorbidade está ausente, você pode dar um macrolídeo para ele ou você pode dar um beta-lactâmico. Então, você pode dar amoxicilina ou claritromicina, por exemplo. Né? E como é que eu vou escolher entre macrolídeo e amoxicilina com clavulanato? Bom, você pode usar aquele critério dos germes atípicos e típicos. Se é aquele quadro de condensação, né, de início súbito, com leucocitose, secreção amarelada, febre alta de 38 graus, com estertores localizados no local onde tem a imagem radiológica, você pode dar amoxicilina para ele, que provavelmente você vai acertar. Se for aquele paciente que tem a tosse mais seca ou com secreção mais mucoide, né, que tem uma dissociação, você faz a ausculta e não ouve nada, não tem nada muito específico na ausculta, aí quando você faz o raio-x, você vê lá um infiltrado, geralmente intersticial, aí você faz um macrolídeo. Essa é uma escolha sensata. Mas a gente tem que saber, é importante que a gente saiba que esse critério aí, que divide as pneumonias típicas e atípicas, isso já está comprovado que ele não é fidedigno. Tá? Você não vai acertar em todas as vezes que você se decidir por isso. Tá? Então, mas quando você trata com macrolídeo, você está cobrindo pneumococo também. Por isso que o macrolídeo está ali como primeira opção. Né? Só que era um pouco mais caro, hoje já está mais barato, hoje já fica mais acessível. Então, claritromicina é uma opção para tratamento, ou a amoxicilina também é uma opção para tratamento. Agora, se esse paciente tiver comorbidade, né, diabetes, alcoolismo, insuficiência renal, uso prévio de antibiótico, neoplasia, se ele tiver uma comorbidade qualquer, aí você pode fazer uma associação. Né? Aí você, para cobrir melhor esses germes e para não ter risco dele não responder, você pode usar ou uma quinolona, né, respiratória, levofloxacina é melhor que quinolona respiratória, ciprofloxacino não é tão bom nesses casos, ou uma associação de um beta-lactâmico com macrolídeo. Então, você pode usar amoxicilina ou amoxicilina com clavulanato mais um macrolídeo. Tá? Então, isso você faz com pacientes ambulatoriais. Mas eu vou internar meu paciente. Quinolona. Você dá uma quinolona respiratória ou macrolídeo mais beta-lactâmico. Então, gente, qual é a diferença de tratar um paciente com pneumonia ambulatorial ou internar um paciente com pneumonia? A diferença básica é que no paciente ambulatorial você pode usar uma droga só, um macrolídeo ou amoxicilina com clavulanato. Né? E no paciente internado, você sempre vai associar macrolídeo e beta-lactâmico. A quinolona é uma opção nos dois casos, e a quinolona não precisa de associação, porque ela pega tanto atípico quanto típico. Então, você pode dar quinolona, né, pura, né, e aí, nesse caso, você daria quinolona ambulatorial ou quinolona hospitalar. Estaria certo do mesmo jeito. Né? E quando eu vou internar? Quando é uma pneumonia grave que eu vou internar no CTI? Bom, quando é uma pneumonia grave que eu vou internar no CTI, eu vou fazer beta-lactâmico mais macrolídeo ou quinolona. Vocês viram como muda muito pouco? Né? Então, não fica difícil você guardar qual é o tratamento que você vai usar. Se você der uma quinolona, você vai acertar. Né? Se você der um beta-lactâmico associado ao macrolídeo, quando você internar o paciente, quer seja na UTI, quer seja na enfermaria, você vai acertar. E se você der um macrolídeo ou amoxicilina com clavulanato para um paciente que não tem comorbidade, que você vai tratar ambulatorialmente, você também vai acertar. Agora, existem algumas situações, quando você vai internar no CTI com gravidade, que você tem que mudar um pouco esse pensamento. Por exemplo, o meu paciente ele tem bronquiectasias,
ou ele faz uso de corticoide de forma crônica, ou ele esteve internado recentemente. Aí, nesse caso, ou ele tem uma doença pulmonar estrutural, né, um DPOC avançado. Nesse caso, você tem que pensar que ele pode ter pseudomonas. E aí você vai dar um beta-lactâmico que tenha ação anti-pseudomonas, tá? E quinolona, cipro ou levofloxacina, tá? E no caso dele ter uma suspeita de estafilococcus, como era o caso daquele garoto, ou como era o caso, ou, por exemplo, num pós-operatório de neurocirurgia, que também é comum a infecção por estafilococcus, nesses pacientes você tem que associar a vancomicina, tá? Então, você pode até fazer um esquema de um beta-lactâmico anti-pseudomonas, né, associado a quinolona e vancomicina. Eu estou na dúvida se ele pode ter estáfilo. O importante é que você contemple todos os germes, claro que da maneira mais racional possível, tá? Mas é importante lembrar que se você pensa em pseudomonas e estafilococos, você tem que, no seu esquema de antibiótico, ter agentes que vão cobrir essas bactérias, tá? Senão você vai perder aí o seu tratamento, tá? A duração do tratamento, quando você tem boa resposta, quando o paciente tem boa evolução, aí quanto tempo eu tenho que ver se o paciente vai ter boa evolução? Ele tem uma resposta até 72 horas. Então, de 48 a 72 horas é o que você espera que ele melhore. Como é que vai ser a melhora dele? Vai melhorar a febre, vai melhorar a prostração, vai diminuir a quantidade de secreção, a tosse vai melhorar. Isso é a melhora clínica que a gente vai ter que observar. Sempre dando, quando você tratar ambulatorialmente, a recomendação. Se você não melhorar em até 3 dias, volte ao hospital. Essa é a recomendação correta a dar para esses pacientes, que você vai tratar ambulatorialmente. Tá? Então, se você, mesmo que você interne essa coisa toda, 7 a 10 dias é o tempo padrão de tratamento. Hoje tem umas propostas de que depois de 3 dias sem febre, você poderia suspender o antibiótico, e aí poderia dar aí uns 5 dias de tratamento. Né? Tem tratamentos que preconizam macrolídeo com 5 dias de tratamento. Eu continuo tratando por 7 dias, eu acho que vale a pena você usar mais 2 dias, não vai fazer mal nenhum. Mas, assim, existe essa conduta. Você pode, 72 horas, o cara melhorou, está sem febre. Você espera mais 3 dias a partir daí, e aí você suspende o antibiótico. Também não está errado. Mas, em alguns casos, você tem que esticar o tratamento, né? Então, quando tiver suspeita de pseudomonas, legionela, tratar por 14 a 21 dias. Quando for um abscesso, como aquele que eu mostrei aí para vocês, você pode estender esse tratamento por mais de 21 dias. Quando é que você vai parar de tratar um abscesso daquele? Porque você vai começar o tratamento, você vai observar que aquele líquido dentro do abscesso ele vai reduzir, você vai ficar com uma cavidade. E aí você vai observar que essa cavidade vai diminuindo. Quando você começar a ver que essa cavidade estabilizou num determinado tamanho, ali é o momento de suspender o antibiótico. Tá? Isso para os casos de abscesso pulmonar. Tá? Bom, gente, vamos falar um pouquinho de pneumonia hospitalar, coisa rápida, mas antes eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida, como é que estão as coisas, dúvidas, perguntas sobre pneumonia comunitária. Por mim, tudo tranquilo, professor. Beleza. Beta-lactâmico anti-pseudomonas. Bom, então, você pode usar aí para ele um imipenem, um meropenem, amoxicilina com clavulanato não é o melhor remédio nesse caso. O tazobactam é o melhor. O tazobactam tazobactam pode ser. Pode ser o tazobactam. O tazobactam não vai pegar bem. Não vai pegar, acho que não pega bem pseudomonas, não, mas meropenem e imipenem seriam os melhores para você usar nesse paciente. Tá? Mais alguma dúvida, gente, antes da gente passar para a pneumonia hospitalar? De nada, Daniel. Beleza, então olha só. Pneumonia hospitalar. Tá? Eu vou só. A pneumonia hospitalar,
O raciocínio é basicamente o mesmo raciocínio da pneumonia comunitária, não muda muita coisa. O que muda é o hospedeiro e o agente. O resto é mais ou menos o mesmo. Você tem que ver qual é o tipo de imagem, quais são as condições. Mas, então, vamos ver aqui o que muda um pouquinho no caso da pneumonia hospitalar. Bom, a patogenia da pneumonia hospitalar ela difere um pouquinho, né? Existem várias formas de contaminação quando você está lidando com pneumonia hospitalar, mas a aspiração, né, de germes da orofaringe continua sendo a forma mais frequente, né, de adquirir pneumonia, né? Então, são germes que estão ali na orofaringe que vão ser aspirados. Essa é a forma mais comum também no caminho hospitalar, tá? Só que o que difere um pouquinho é que, por exemplo, na pneumonia hospitalar, esse paciente, você vai ter que levar em conta fatores do hospedeiro. Ele é um paciente que está internado por algum motivo, então ele tem comorbidade. É um paciente que pode estar imunossuprimido, porque está internado por causa de alguma coisa, né? Então tem que levar em conta esses fatores do hospedeiro. Outra coisa, esse paciente já pode estar em uso de antibiótico por alguma coisa, por algum motivo. Ele vai ter manipulações invasivas, então vai passar sonda nasointeral, né? Vai, às vezes, usar uma medicação para evitar a acidez gástrica, então usa um desses omeprazol, né? Pantoprazol, e aí você começa a alterar o pH do estômago e alterar o esvaziamento gástrico. Resultado, você começa a ter colonização do trato digestivo. E pela colonização do trato digestivo, essas bactérias ascendem até a orofaringe e aí são aspiradas. Então, essa aspiração ela vai ter outros germes. São germes que vêm do trato digestivo. Então, você pode ter enterobactérias entrando aí, né, gram-negativos, tá? Outra situação é contaminação de circuitos, soluções e equipamentos. Então, você pode aspirar, por exemplo, o paciente que está entubado, no caso da ventilação mecânica, né? O paciente está entubado, né, e você pode ter ali uma facilidade de descida dos germes pelo tubo, né? Se você pode ter contaminação dos circuitos, nebulizador, tubo, essa coisa toda, né? Soluções, equipamentos, scalp, soro, tudo isso pode causar infecção, né? E muitas vezes você vai fazer uma nebulização, o aparelho está contaminado e você inala diretamente, né? Então, tudo isso pode causar pneumonia. E uma vez que esse paciente aspirou esse material ou inalou esse material, ele vai chegar até os brônquios periféricos, os bronquíolos, né? E vai causar uma bronquiolite, né? E dessa bronquiolite vai surgir a pneumonia, tá? Levando em consideração que quanto mais estiverem comprometidas as defesas do hospedeiro, né, tanto localmente, por exemplo, por uma colocação de um tubo, né, orotraqueal, ou sistemicamente, por conta de doença, por conta de comorbidades, né, quanto mais ele tiver com as defesas comprometidas, maior é a chance dessa bronquiolite evoluir para uma pneumonia. E existem outras possibilidades, que são as infecções transtorácicas, né, bacteremia ou translocação. Então, o germe ascenderia, né, ele passaria pelo diafragma e chegaria até o pulmão. Isso é translocação bacteriana, isso está interrogado porque é uma hipótese, é uma teoria, tá, que não tem ainda uma confirmação específica. Tá? Então, vocês vejam que tem outros fatores, né, que levam à pneumonia nesse caso. E aí, obviamente, quando a gente está falando disso, a gente está falando de outros germes, né? Então, a gente vai tentar identificar os germes levando em conta esses fatores epidemiológicos, os fatores do paciente. Então, primeira coisa, você tem uma suspeita clínica, né, radiológica de PH, né, pneumonia adquirida no hospital, ou PAVM, pneumonia adquirida na ventilação mecânica, né? Então, o que é uma suspeita clínica radiológica? Eu estou com o meu paciente internado, ele começou a ter febre. Eu fiz uma radiografia, ele já está internado, provavelmente tem uma outra radiografia já anterior para eu comparar, e quando eu vou comparar, apareceu um infiltrado novo, que não tinha no exame anterior. Opa, né? Se eu tenho febre e infiltrado radiológico novo, isso deve ser uma pneumonia. Peço um hemograma, vem com leucocitose, PCR aumentada. Pronto, estou com uma pneumonia. Tá?
Primeira coisa que eu vou fazer, tentar obter secreção respiratória para uma cultura quantitativa. Então, vou tentar colher um escarro ou um aspirado, né? Passo o catéterzinho pelo nariz e vai até a orofaringe, tenta descer um pouquinho na traqueia e aspirar um pouquinho de secreção dali, né? Para que você deixe de stand-by caso a sua... Pode pedir uma hemocultura também, caso o seu tratamento inicial não funcione, tá? Então, aí, a partir daí que você colheu a secreção já, porque você tem que colher a secreção antes de começar o antibiótico, mas você não vai esperar o resultado desse material para começar o antibiótico, tá? Lembrem, até 4 horas depois do diagnóstico, a gente deve começar o tratamento. Então, você considera a presença de fatores de risco para patógenos resistentes. Então, você vai dividir esse paciente em paciente de baixo risco ou de alto risco. O que é um paciente de baixo risco? É aquele que está menos de 5 dias no hospital, então tem uma internação recente, não usou antibiótico nos últimos 15 dias e não tem outros fatores de risco. Ou ele pode ser de alto risco. Ele tem 5 dias ou mais de internação no hospital, ele já usou antibiótico nos últimos 15 dias, ou ele tem outros fatores de risco, fez uma neurocirurgia, usa corticoide, está em ventilação mecânica prolongada, teve SARA, né, síndrome da angústia respiratória do adulto. Então, se ele tem essas situações aqui, ou uma dessas situações, ele é considerado de alto risco. Se ele tem uma dessas aqui, ele é considerado de baixo risco. E aí, se ele é de baixo risco, as bactérias que vão acometê-lo são diferentes daquelas de alto risco. Então, pensando no paciente de baixo risco, que bactérias vão ser mais comuns? Streptococcus pneumoniae, sempre, né? Hemófilos influenza, Staphylococcus aureus, oxacilina sensível, enterobactérias sensíveis, aí vem Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter sp, né? Essa streptometofona é um nome complicado, Marcescene, que não é uma coisa muito comum, e aí aparece também a Cinetobacter, né? Outros germes que começam a aparecer aqui, ó. E daqueles que têm alto risco, né? Os patógenos mais prováveis são Pseudomonas, a Cinetobacter, a Stenotrophomonas maltophilia, enterobactérias multiresistentes, Staphylococcus aureus oxacilina resistente. Então, vejam que aqui são germes mais resistentes nesses pacientes de alto risco. E aqui são germes mais sensíveis nesses pacientes de baixo risco, né? E, claro, sempre que você for pensar em tratamento com antibióticos em pacientes que estão hospitalizados, você tem que saber, todo hospital, obrigatoriamente tem que ter uma CCIH, que é uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, CCIH. Né? Todo hospital é obrigatório ter uma CCIH. E o que a CCIH faz? A CCIH ela vai atrás dos casos de infecção, tanto pulmonar quanto urinária, de uma forma geral, né? Pulmonar e urinária são as mais comuns. E aí ela vai levantar, junto ao laboratório, por exemplo, o que mais cresce naquele lugar, e vai dividir isso por setores. Então, por exemplo, se o teu paciente está numa enfermaria, a CCIH vai te dizer quais são os germes que mais têm aparecido nas culturas dos pacientes que estão internados na enfermaria com pneumonia. Se ele está no CTI, ela vai te dizer quais são os germes que têm mais frequentemente aparecido no CTI, né, no seu CTI, na cultura que vai para o laboratório. A gente sabe, por exemplo, às vezes a gente chega no CTI, aí tem uma Acinetobacter, aí eu já vi a Acinetobacter matar 7 pacientes, assim, 8 de uma vez no CTI, né, de morrer um atrás do outro com a Acinetobacter multiresistente. Então, até você tirar aquele Acinetobacter dali é complicado, né? E aí o paciente que entra ali tem esse risco, né? Então, se você, depois de considerar os patógenos prováveis, se ele é de baixo risco, né, e o padrão local de resistência, aí você vai escolher a medicação que você vai usar. Você pode usar um beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase, não antipseudomonas, porque você aqui não está pensando em pseudomonas, então pode ser amoxicilina com clavulanato, uma fluoroquinolona, levofloxacina, uma cefalosporina de terceira geração que não tem ação antipseudomonas, né? Então, tudo isso aqui você pode usar nesse paciente que tem baixo risco. Já no paciente de alto risco,
você vai pensar em drogas antipseudomonas, beta-lactâmicos, mais inibidor de beta-lactamase, cefalosporina de quarta geração, carbapenêmicos, quinolonas, aminoglicosídeos, monobactâmicos, drogas antistafilocócicas, né, a oxalidinona, os glicopeptídeos, né, a vancomicina, ou as estreptogramíneas, que não é uma coisa que a gente usa com tanta frequência. Aqui, geralmente, é oxacilina ou vancomicina, o que a gente usa mais, mas tem outras, né? Tem outras drogas que agridem menos o rim, né, que você pode usar também. De qualquer forma, eu acho que é importante diferenciar para você chegar nisso. E quando você for começar o tratamento, beleza, eu vou usar isso que está aqui. Mas aí você sabe da CCIH que aquele CTI está tendo pseudomonas. Então, você passa para cá e vai usar drogas antipseudomonas. Você não vai desprezar a informação da CCIH. Tá bom, gente? Dúvidas? Era isso, gente. Era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Acabei, né? Falei para vocês que eu ia acabar cedo, acabei até bem cedo, porque eu acho que na aula passada a gente andou muito, né? Mas acho que ficou bom, ficou uma aula mais enxuta. E aí estou à disposição para a gente responder as perguntas que tiverem, para a gente conversar sobre o que tiver. Antes, mostrar só para vocês o final da aula. Quando eu cheguei aqui em Vassouras, eu mostrei para vocês o primeiro slide, né? Eu fui conhecer a pracinha ali, aí tirei uma foto lá de baixo e subi até essa foto é de 2004, né? Já tem bastante tempo. Subi até a matriz e entrei na matriz aí para conhecer. Então, essa foto, para quem nunca foi à matriz, para quem não é religioso ou tem outra religião, essa é uma foto interna da matriz, aí, bem simpática, né? Da matriz lá da igreja, lá do alto da pracinha, né? E essa foto eu tirei lá de cima, né? Num ângulo diferente, né? De cima para baixo. E eu achei, procurando alguma frase de fecho para essa aula de pneumonia, eu achei interessante essa frase aqui, né, que eu não me lembro agora, eu tinha colocado o autor, mas eu acho que não está aparecendo aqui no slide. As aparências para a memória são de 4 tipos, isso cabe bem aí em tudo que a gente viu, né? As coisas ou são o que parecem ser, né? Você viu uma pneumonia bacteriana lá, né, respeitando a cisura, num quadro típico de pneumonia, e você pensou, bom, isso aí deve ser uma pneumonia por pneumococo. Você tratou com amoxicilina, respondeu bem, então as coisas são o que parecem ser, né? Ou não são e nem parecem ser, né? Então você pega lá uma outra imagem qualquer e você fala, isso aqui não é pneumonia, e realmente não era, isso é tuberculose, então não é pneumonia, isso é tuberculose, e você tratou para tuberculose, é isso aí, não era e nem parecia ser, né? Ou são e não parecem ser, né? Então é aquela imagem lá que você pegou de um tumor, né? De uma lesão arredondada, que você falou, isso aqui parece ser pode ser uma pneumonia ou pode ser um tumor, né? Mas tem uma cara de tumor, porque está redondo e tal, e aí quando você vai ver, de fato, era uma pneumonia, né? Não um tumor. Né? Ou não são, mas parecem ser. Né? Não era pneumonia, mas podia ser pneumonia. Né? Então, ele termina esse raciocínio, né, com a seguinte posição, né? Posicionar-se corretamente frente a todos esses casos é a tarefa do homem sábio. Né? Então, para você diferir o que parece ser e não é, ou o que não é e parece ser, né, você tem que ter sabedoria. E sabedoria nada mais é, nada menos é do que você usar o seu conhecimento para decidir. Né? Então, para você usar o seu conhecimento, você tem que estudar, não tem outra maneira. Né? Então, estudando e é com a prática do dia a dia que a gente vai começando a ter mais certeza nas escolhas que a gente faz de tratamento, né? De condutas, essa coisa toda. Tá bom? Eu vou interromper, então, o compartilhamento. Vamos voltar aqui para a tela cheia e... Dúvidas, moçada? Estamos à disposição para conversar sobre pneumonias. Pode botar a presença aí, o Wesley já começou. Aí fui falar isso, alguém tinha feito uma pergunta aqui. Aí começa a descer o chat aqui que nem um louco. Queria saber qual... Não. Não, foi só a Caroline falando, agradecendo pela aula. De nada, Caroline, é um prazer.
Um prazer, eu gosto de falar Valeu, sobre... professor. Muito obrigado, hein? Valeu, Abraço. Guilherme. Abraço. Gente, né, zero dúvida, então, é? A aula foi tão boa assim, é? Ninguém ficou com dúvida? Caramba. Eu estou achando que vocês estão no ritmo do feriado, isso sim. Sextou, né? Oi, Maria Clara, de nada. Pensando já já, semana que vem já tem 2. Tá dando nem para sextar muito. Ah, que nada, que nada. Vocês vão dar uma sextadinha de leve. E aí depois se programa, estudando um pouquinho todo dia. Para quem já vem estudando, né, é aproveitar para botar as coisas em ordem, estudar com tranquilidade, né, estudar né, com sempre o cuidado de não passar do ponto, né, porque depois você começa a confundir tudo. Então tem que estudar com tranquilidade e sempre estudar um pouquinho de cada vez, né, para vocês irem fazendo disso um hábito. Mas eu acho que vocês vão conseguir, vão se dar bem. Já estão conseguindo, né? Vocês já estão no sexto período, já estão conseguindo. Mas aproveitem o final de semana para estudar e para fazer alguma coisa interessante também. Todo mundo botou a presença aí, gente? Bom, se botaram, não tem dúvida, fiquem à vontade para sair da sala. Um abraço para todos vocês, um bom final de semana, um bom feriado para todos. Bom, pessoal, vou encerrar, tá bom?